E nós seguimos falando sobre esse conflito lá no Oriente Médio, agora com o Alberto Pfeiffer, professor de Relações Internacionais. Professor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia. Professor, ataques continuando na faixa de Gaza, 40 mortos, Luca Bassani trouxe agora a informação, agravamento das hostilidades entre Israel e Hezbollah, no Líbano também. Falamos agora há pouco sobre até as forças de paz da ONU, os capacetes azuis terem sido atingidos no meio dessas hostilidades também. Benjamin Netanyahu dizendo que não vai ceder. E aí, a perspectiva de um cessar-fogo está cada vez mais distante, professor? Sim, Israel busca aproveitar o momento, né, a força que adquiriu nestas campanhas e seguir adiante na estratégia de eliminação das suas ameaças existenciais. As ameaças existenciais estão vinculadas ao Irã e aos agrupamentos associados, aliados do Irã. Hamas na faixa de Gaza, Hezbollah, baseado no Líbano, e os Houthis no Iêmen. Israel buscará aniquilar essas ameaças e seguirá nessa campanha. Isso é declarado pelo governo de Israel, é a ação de Israel nesse momento. A busca dos reféns continua vigente, continua um dos objetivos específicos de Israel, mas hoje, mais do que recuperar os reféns que estão em Gaza, é eliminar esses inimigos existenciais. Já fez isso com o Hezbollah, não totalmente, mas conseguiu decepar a liderança do Hezbollah nos ataques que se iniciaram com aquela artimanha dos explosivos, os pagers e nos walkie-talkies, e depois com os bombardeios bastante intensos que se centraram nos lugares em que esses líderes se reuniram. Já aconteceu em Gaza também, não totalmente, e agora procura aproveitar um momento de certa indefinição no governo do Irã, com a posse do novo presidente, para também neutralizar as lideranças daquele país, ou pelo menos diminuir a expectativa de que eles estabeleçam algum tipo de plano para contra-atacar Israel. Então, nesse momento, sim, continua a campanha israelense cada vez mais vigorosa e intensa. A limitação é o suprimento de armas, a capacidade militar, que em algum momento, mísseis ou os tipos de defesas, né, que se mostraram razoavelmente débeis no ataque por drones de dias atrás, necessitarem do reabastecimento. Essa parece ser a única limitação a Israel nesse momento. Professor, é correta a impressão de que os Estados Unidos já tiveram, em outros momentos da história, um poder maior de persuasão em relação a Israel, de convencer Israel a agir ou não agir em determinado momento, e que, neste momento especificamente, os interesses dos países parecem andar de modo paralelo, eles não se encontram em nenhum momento, no médio prazo, pelo menos? Bom, os Estados Unidos passam por um período eleitoral de transição de governo. O presidente Biden hoje é um presidente enfraquecido pela circunstância eleitoral. Não há uma definição clara de quem será o novo presidente, isso é típico das democracias. E, portanto, Israel não encontra o apoio político para suas campanhas, mas segue contando com o apoio financeiro, com o apoio de inteligência, de armamentos. Então, os Estados Unidos seguem aliados firmes e de primeira hora de Israel, mas sem darem o apoio político, o apoio verbal para a campanha de Israel. Israel age por sua própria conta, em função dessa ameaça existencial, o que é um argumento razoável, mas a revelia do ordenamento internacional. Então, eu diria que Israel adota uma postura unilateral nesse momento, contando com o apoio americano e de outros países que também ajudam nos estratagemas de defesa, né, de interceptação de mísseis e de outros artefatos, mas hoje é um posicionamento mais unilateral do que coordenado com as nações ocidentais e especificamente com os Estados Unidos, como era a regra implícita que vigia até pouco tempo atrás. Zé? Pois é, professor, a ideia é de que a guerra vai se intensificar, né? Os jornais internacionais mostram que Israel se prepara para fazer ataques cada vez mais contundentes. Ele pode ficar isolado, já que não tem esse tradicional apoio dos americanos, a ideia de que não há mais aquela
vamos dizer, aquela a união incondicional como antes. Israel pode ficar isolada nesta posição? Isolada não propriamente, não tem o apoio pleno, não tem o apoio político, verbal, porque isso tem repercussão sobre a política doméstica. Essas cenas de mortandades devido aos bombardeamentos indiscriminados de Israel afetam as pretensões eleitorais dos candidatos nos Estados Unidos, afetam a formação da opinião pública, os protestos nas ruas, nas universidades, enfim. Mas continua com apoio econômico, com apoio militar, com apoio de inteligência. Então não há aquele alinhamento automático, diríamos assim. Mas há, sim, o apoio continuado. Então há uma solidez, vamos dizer, ocidental de respaldar Israel, mas sem a pública manifestação não só do apoio, né, dessa chancela às ações militares de Israel. Então, vamos dizer, continua o apoio político ao Estado de Israel, às suas pretensões de autonomia e de definição das suas pretensões políticas, mas não há o respaldo às ações militares estratégicas atuais. É como se fosse um apoio em duas camadas. Bom, quero agradecer ao professor Alberto Pfeiffer pela atenção mais uma vez. Muito obrigado e bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia a todos.